Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, hoje, domingo 17 de janeiro de 2021. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos caminhando, graças a Deus. Que bom que chegamos a este dia, o Senhor tem nos conduzido para este dia. E a nossa oração, nosso desejo é que o Senhor continue nos conduzindo cada vez mais para dias melhores. E eu creio que todos nós vamos viver para ver e aproveitar dias melhores com o Senhor. Mesmo onde tudo pareça estar perdido, Deus ainda é a chama viva, acesa, que ilumina e mostra os caminhos. Deus ainda é a luz deste mundo. Amém? Vamos ver qual é o recado de Deus para os filhos de Israel, para o povo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 14. Primeiro nós vamos ler apenas o versículo 15. Depois eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem na leitura do capítulo 14 até o versículo 15. Primeiro você aí, onde estiver, mesmo assentado, olha para o versículo 15. Dá uma olhadinha para o versículo 15 de Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 15. Tudo bem? Apenas esse versículo por enquanto. Vamos ler juntos? Olha aí primeiro, eu vou dar 10 segundos para você ler em silêncio esse versículo. Em silêncio, você e Deus e a palavra de Deus diante de você. 10 segundinhos para você ler este versículo, versículo 15. Agora vamos ler todos nós juntos, vamos lá? Diz ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo, aos filhos de Israel, que marchem. Vamos repetir? Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então qual é o recado de Deus para o povo de Israel, para o povo de Deus nestes dias? Qual o recado de Deus, irmãos? Qual o recado que Deus está falando para nós nesta manhã? Marchem, marchem. Marchar significa caminhar, continuar caminhando, andando, buscando, desejando ultrapassar as barreiras, desejando vencer aquilo que nos impede de ir um pouquinho mais à frente. Não é dado a ordem ao povo de Deus para parar, desanimar, desistir, retroagir, fugir, buscar atalhos. Não é dado esta ordem. A ordem de Deus para o povo de Israel é marcha. Vamos para frente, vamos caminhar, vamos fazer a vontade de Deus. Então comece a pensar no seu coração o que você deixou de fazer em nome de Deus e para a glória de Deus e para a sua alegria até este presente momento. O que você desistiu, o que você não conseguiu fazer. Será que você em algum momento parou de orar? Será que em algum momento você parou de ler a Bíblia? Será que em algum momento você não desejou mais vir à casa de Deus? Será que em algum momento você desistiu até sequer de viver? Quem sabe em algum momento você desejou que tudo se acabasse para que você tivesse de fato alívio das dificuldades do tempo presente. A ordem de Deus para você, se por acaso se encontra estacionado e parado, desistindo das coisas, é que marche, continue sonhando e crendo que os seus sonhos serão realizados no tempo de Deus, no momento de Deus, se você estiver marchando, se você estiver caminhando. Lembre-se que Deus não tem compromisso com aqueles que estão parados e apenas fica no clamor, apenas fica na oração, apenas fica dentro de casa, ou quem sabe no canto da igreja, no banco da igreja, na oração, mas não marcha, não caminha, não tem coragem de enfrentar as dificuldades que estão à nossa frente. Mesmo clamando a um Deus vivo, todo-poderoso, quando depara com as dificuldades, treme, chora, se dá por vencido, se dá por derrotado e não tem coragem de enfrentar os seus inimigos.
Olha o que aconteceu para que o Senhor mandasse esse recado para o povo de Deus. Diga aos filhos de Israel que marche. A partir do verso 14, versículo 1, nos fala assim a palavra de Deus. Êxodo 14, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pim-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, e em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então nós vamos ver, irmãos, que o primeiro desejo de Deus foi que os povos de Deus, ao invés de seguir à frente, retrocedesse. E retrocedesse para uma situação um pouco estranha para com aqueles que estavam fugindo de um inimigo. Deus fala: retroceda, volta, passe entre as montanhas. Então tinham montanhas dos lados. Passe diante de um povo que era de guerra terrível, ou seja, também não poderiam ir para ali, porque eles não sabiam guerrear. Também não poderiam ir pelas montanhas, que seria extremamente difícil. Então volte, retroceda. E Deus fala: acampe junto ao mar. Só que o mar já por si só já é uma barreira natural para quem está fugindo. Principalmente para quem não tem um barco e não sabe nadar. Mas Deus fala: acampe diante do mar, não vá enfrentar novos inimigos, não vá subir as montanhas, mas acampe ali, próximo ao mar, né? Versículo 3 diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha só o que Deus está fazendo, a leitura de Deus. Olha como Deus já está penetrando na mente, no coração de Faraó, do povo do Egito. E diz assim: quando eles perceberem que vocês retrocederam, não subiram as montanhas, não enfrentaram outros exércitos e pararam diante do mar, significa que vocês ficaram atormentados. Nós já não estão pensando bem, estão desesperados, não sabem mais o que fazer da vida. Estão com o sentimento que verdadeiramente tudo está perdido, estão totalmente desorientados e o deserto está engolindo a sua existência. Aí o versículo 4 vem explicando que Deus já estava no controle de toda a situação e diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus está dizendo com todas as letras ao povo de Deus: eu não esqueci de vocês durante os 430 anos, quando vocês ficaram ali no Egito, à disposição do povo egípcio, disposição de Faraó, enriquecendo aquela nação, sendo escravizado pelaquela nação. Os faraós esqueceram do bem que eu fiz a eles e a tudo que eu fiz ao mundo, através do meu servo Moisés, através do meu servo José. Eu sei o que passa no coração dos egípcios, mas eu glorificarei o meu nome, tanto na fuga do meu povo, na libertação do meu povo, quanto também na destruição dessa nação pagã, idólatra. Eu glorificarei e eu trabalharei na mente e no coração de Faraó, para fazer o que eu desejo, porque eu sou Deus. Aqui nós vemos a prova da soberania de Deus, do domínio de Deus sobre toda e qualquer pessoa, sendo líder político, sendo uma autoridade judicial, sendo um médico, sendo um pedreiro, um professor, sendo um pastor, sendo qualquer pessoa. Deus tem o controle da sua mente, da minha mente, do meu coração. Deus pode fazer com que as minhas atitudes sejam mudadas, tanto para a glória de Deus, quanto para perceber o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Deus está falando a Moisés: eu glorificarei o meu nome diante desta nação. Endurecerei o coração de Faraó. Versículo 5: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se, presta atenção, igreja, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? Agora que eles caíram na real, eles tinham permitido o povo sair depois de 10 pragas, depois de 10 ações poderosas de intervenção divina através do teu servo, do Filho de Deus Moisés.
mostrando a Faraó que Deus existe, que Deus está no controle, que aquele povo ali que ele subjugava, que estava escravo, eram os filhos de Deus, e Deus os conhecia e sabia onde eles estavam, e agora estava querendo de fato libertá-los. E libertou. Mas agora Deus faz com que o sentimento mudasse. Aquele sentimento de libertação do coração de Faraó muda agora para um sentimento de querer trazer de volta à escravidão o povo de Deus. Versículo 6, olha o que o Faraó fez quando cai na real. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com os capitães sobre todos eles. Olha que ele escolheu o que tinha de melhor do seu exército para perseguir o povo de Deus. Versículo 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Presta atenção nisso, querido. Quando o povo já está liberto, Deus faz com que o coração de Faraó seja endurecido. E endurecido agora no sentido de raiva, de ódio, de um sentimento de perseguição, de um sentimento de trazer de volta, de escravizar novamente. Deixou aquela questão de pode ir, sai. E agora faz assim, eu quero de volta presos, escravizados. Determinado a buscar o povo de Deus aonde fosse, de que forma fosse, e trazê-los de volta à escravidão do Egito, a serviço de Faraó, porque Deus assim colocou em seu coração. Lembra, irmãos, que nós já falamos que Deus mandou o povo retroceder, voltar e acampar ali em frente ao mar. Lembra, irmãos, que o Senhor está agora falando no coração de Faraó, persiga o meu povo. Essa talvez seja a forma mais clara de dizer a você, agora eu quero que você persiga o meu povo. Meu povo está ali facinho, acampado na beira do Mar Vermelho, ali, está ali, quietinho. Vai lá, pega eles, persiga eles agora, traga-os de volta para o Egito, escraviza meu povo. É isso, como se nós estivéssemos vendo Deus falando assim no ouvido de Faraó, agora é com vocês, eu fiz com que eles retrocedessem, eles saíram afoitamente, e agora eu trouxe eles de volta para uma região que você facilmente possa prendê-los, persegui-los e trazê-los de volta. Vai ali em frente ao mar, meu povo está acampado lá, vai lá, pega e prende. E olha o que acontece, versículo 9, perseguiram nos egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, olha o que acontece, querido, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Hora de orar, hora de clamar. Parecia que estava dando tudo certo, mas as montanhas, outros povos violentos e bom de guerra estavam à nossa volta. Deus nos orientou para retroceder e acampar agora junto ao mar. Só que olhando para trás, os soldados, o exército de Faraó, já estavam bem próximo deles. Hora de clamar, hora de falar com Deus. Talvez você já viveu situações assim, de perigo. Talvez você conheça alguma situação difícil na sua vida. E talvez seja neste momento que você parou para clamar. Mas muitas vezes nós clamamos e não temos noção do que Deus vai falar para nós. De como será a resposta de Deus para o meu coração, para a minha vida. De como será a resposta de Deus para o que eu devo fazer. E mesmo que isso que eu devo fazer, que Deus está mandando eu fazer, muitas vezes eu desisto de fazer porque eu não creio que é possível fazer. Era o que o povo de Israel estava começando a vivenciar nesta realidade.
para compreendermos o recado de Deus para os filhos de Israel, diga ao povo que marche, nós precisamos compreender o seu drama, a sua situação, a sua pequenez, a sua incapacidade, a sua falta de condições e habilidades para poder de fato sair do Egito, da escravidão do povo ali diante de Faraó. Eles não tinham noção do que era caminhar no deserto, eles não tinham noção do que era enfrentar outros povos, eles não tinham experiência nenhuma fora daquela região, daquela situação de posse de Faraó. E agora, quando eles estão aparentemente livres, acampados, um mar à sua frente e um exército inimigo à retaguarda, o que fazer? Hora de orar, hora de clamar. Quando você cair numa situação dessa, lembre-se disso, Deus pode te responder coisas que pareçam aos seus olhos impossíveis de cumprir. Deus pode falar algo no seu coração que você duvide que possa fazer. Aí é a hora de você crer nesse Deus que te libertou, nesse Deus que caminha com você em toda e qualquer situação, onde quer que você esteja. É Ele que vai fazer com que as coisas colaborem para o seu bem, para que você continue caminhando, para que você continue glorificando o nome do Senhor em todo o tempo. Vamos à frente. E disseram a Moisés, versículo 11, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha o desejo de voltar de novo àquela vida mansa de escravidão. Tudo bem, eu era escravo, não tinha casa, apanhava todo dia, tinha um ritual para cumprir, se não cumprisse era castigado, mas era melhor do que morrer no deserto. 430 anos foi moleza. Eu conheci meus avós, meus pais, agora já estou nessa geração. Eles viveram e morreram lá, foram enterrados lá. Por que, Moisés? Tirar a gente de lá para morrer no deserto? Não era melhor ser sepultado no Egito? Muitas vezes nós não pensamos assim. Não seria melhor morrer no mundo? Se é para morrer mesmo? Curtindo? Experimentando o que o mundo tem de melhor? Ou quem sabe experimentando as migalhas e a miséria e a desgraça que o mundo oferece para muitas pessoas? Não é melhor ficar assim numa situação de desgraça do que olhar e ver o que Deus está falando para nós e falar assim, siga, faça isso e faça desta forma? Porque muitas vezes no nosso coração nós queremos que sejamos arrebatados de situações extremas e dificultosas, como por um passe de milagres, sem dar e sem fazer um esforço, sem fazer com que saia um suor da nossa testa, sem que caia uma lágrima dos nossos olhos, sem que saia da nossa boca uma palavra que vai levar ao choro. Muitas vezes nós queremos que Deus nos arrebata das dificuldades, dos problemas. Quando olhamos para a frente, dificuldades, para o lado, dificuldade. Quando olhamos para a retaguarda, dificuldades. Clamamos, mas queremos que o Senhor faça tudo sozinho. Queremos que Deus nos liberte. Eu quando olho para uma situação dessa, irmãos, eu lembro de um homem de Deus que chegou ao limite do seu emocional na face da terra. Um homem extremamente próximo de Deus, que caminhava com Deus. Poderoso nos seus afazeres. Não havia no mundo visível e invisível algo que era contra Deus que o pudesse vencê-lo neste mundo material. Um homem cheio do Espírito Santo. Acredito que ele fosse um homem até de poucos sorrisos e muitas lágrimas. Eu estou falando de Elias. Homem que, ao nosso ver, andava com Deus. Tinha uma vida de unção. O que ele poderia fazer na face da terra não havia limites, porque era um homem extremamente poderoso e Deus estava com ele. Mas certo momento da sua vida,
no momento que ele, através de Deus, da unção de Deus, através dele, ele destrói um grupo de profetas pagãos, idólatras, vence, o fogo desce do céu, consome um altar encharcado de águas. Ele experimenta o poder de Deus, já que tinha experimentado isso em outras situações. Mas naquele dia ele olha para uma mulher, Jezabel, treme, foge, se esconde na caverna e bate no seu coração um desejo: eu não quero mais existir, eu quero morrer, me leva. Depois de vencer os inimigos, depois de vitórias e depois de confirmações plenas da ação de Deus na sua vida, ele chega assim: não aguento mais que eu morra. É interessante, foi a resposta de Deus para Elias naquele dia. Deus não ignorou o seu pedido. Deus ouviu o seu pedido e conversou com ele a respeito desse problema. Se apresentou a ele. Mas interessante foi o recado de Deus a ele: Elias, vai trabalhar, vai caminhar. Tem reis para ser ungidos, e tem povo para ser ovelhas, para ser pastoreadas. Depois eu penso no seu pedido. Deus podia falar assim: tá bom, meu profeta, você trabalhou demais, você foi joia, perfeito em tudo. Poxa, legal, vou atender esse pedido. Suba, vem para o céu. Elias, desce, se alimenta aqui, estou te alimentando. Vai trabalhar, vai ungir as pessoas. Tem serviço para profeta lá ainda, e é você que tem que fazer. Você não cumpriu ainda a sua missão, cumpra primeiro. Depois eu penso no plano B. Tem pessoas que não se curvaram a Baal, Elias, não tem medo de Jezabel, não tem medo de nada, que está lá precisando de pastor e ser pastoreado. Vai, se alimenta, desce e continue trabalhando. Foi a resposta que Deus deu a Elias: trabalha, exercita a sua fé, o seu dom, o seu talento. Ainda não chegou a sua hora, quando chegar eu te aviso. Não importa, porque se eu te levar agora do fundo da caverna para o céu, vai ser céu. Se eu te levar daqui a 50 anos, vai ser céu. Se eu te levar daqui a 10 dias, é céu. Então, Elias, trabalhe! Muitas vezes nós ficamos assim, irmãos. Sem perspectivas. Lembra da frase de alguns anos atrás, que eu citava aqui em todo final de culto? Deus mostra o caminho aonde não pareça existir um. Deus mostra o caminho onde não pareça existir um. Só que às vezes o caminho que Deus mostra nessa situação nós não aceitamos. E quando o povo de Deus está nessa situação de frente ao mar e atrás do inimigo, eles estavam numa situação semelhante a essa, sem caminhos para seguir, mas estava com Deus. Depois que eles falam isso, no versículo 11, o versículo 12 diz o seguinte: não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para servirmos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O versículo 13 nos consagra dizendo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Primeira coisa, não temas. Deus tem o controle de todas as coisas. Segundo, olha o recado aí, querido: aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. Fica quietinho, calha a boca, fecha a boca, fica em silêncio. Imagine um pastor chegar para uma igreja e falar assim: cala a boca, fique em silêncio, não quero mais ouvir sua oração, nem sua reclamação. Cala a boca, até que Deus venha nos livrar deste problema. Aquietai-vos, calai-vos, fiquem quietos, silêncio, Deus está trabalhando.
Pare de chororô. Pare de murmuração. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele prometeu livrar o seu povo, e não é o mar, e não é o Egito, não é as montanhas, não são os outros povos de guerra que irão impedir o poder de Deus de cumprir as suas promessas. Povo de Deus, marche e pare de reclamar, e mesmo marchando em silêncio, vede o que o Senhor vai fazer para a glória dele e para a nossa alegria. Então, não temas, coragem, aquietai-vos, hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, Moisés falando, nunca mais os tornareis ver. Mas como? Eles estão logo ali. Eu estou vendo com os meus olhos, eles estão logo ali. Olha o versículo 19. Dá 10 segundos para você ler ele. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs aonde? Atrás deles. Por que Deus fez isso? A própria Bíblia explica, e eu deixo a Bíblia explicar, ao invés de eu mesmo explicar. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, estes e aqueles não puderam aproximar-se. O que Deus fez? O anjo saiu da frente, foi para a retaguarda, a nuvem foi também, escuridão plena, de dia e de noite, aonde o povo de Israel não podia ver os seus inimigos, para não fraquejar mais uma vez. Diz aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Olha a verdade aqui. Enquanto era dia, o povo enxergava medo, temor, querendo voltar para o Egito, querendo ser escravo de novo. Deus volta e escurece tudo. O dia fica à noite, a noite mais noite ainda. Sendo que os inimigos não conseguiam andar e nem enxergar as suas vítimas. E as suas vítimas não poderiam nem caminhar, nem enxergar os seus inimigos. O que Moisés fala? Calados, quietos, fiquem quietinhos. Deus está nos protegendo. Estamos debaixo das asas do Pai. Fique aqui quietinho. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. Como que Deus cuida do seu povo. Mas o recado de Deus para os seus filhos de Israel é que marchem. Olha o versículo 13, né? Moisés respondeu ao povo, não temas, e quando termina, nunca mais o tornareis a ver. O versículo 14, assim, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Calados, enquanto o Senhor Jesus luta. Para que gritar? Para que o desespero? Se você tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lutando por você. Calados. Calma. Vai passar. Deus vai mostrar o caminho. Versículo 15, todos juntos? Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu caminho para o final dizendo algumas coisas, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. Se eu olho para trás, parece que os inimigos que estavam atrás de nós continuam atrás de nós. Nada mudou. 2020 não acabou, não se engane. Na folhinha, no calendário, sim. Mas nas nossas caminhadas dos dia a dia, 2020 ainda continua presente. Eu não sei quanto vai durar o 2020 nas nossas vidas. Mas eu sei que o Senhor já preparou a vitória para nós. Então aquietai-vos, calma, marche, vamos caminhar, não vamos parar. Se Deus quiser nos esconder de toda essa pandemia, de tantas outras questões que envolvem a nossa existência,
Deus vai fazer isso, ninguém vai nos enxergar, mesmo que seja sol de meio-dia. Deus protege o seu povo. Olhando para trás, você não vê muita coisa diferente, as ameaças continuam. Olhando para frente, tem o mar, a mesma coisa. E mais discussões, vacina ou não vacina, essa vacina ou aquela vacina, aquilo outro, agulha sem agulha. Quando chega, não chega, essa ou aquela, não está aprovada, está aprovada. Olho para frente, por onde caminhar? Parece que estou diante do mar. Mas Deus falou, marche. E eu vou marchar. Com vacina, sem vacina, com pandemia, sem pandemia, do jeito que for, eu vou marchar. E silenciosamente, para ver atentamente, enxergar com todas as cores a vitória que Deus vai nos dar diante de tantas coisas difíceis. A partir do verso 16, eu não vou ler até o final, só vou lembrar os irmãos o que acontece. Quando Deus fala para Moisés, um recadinho para os filhos de Israel, marchem. Deus fala assim, você, Moisés, levante a sua mão para o mar. O inimigo atrás, o mar à frente. E eu confesso aos irmãos que por muito tempo, ainda criança, eu achava que o milagre do Mar Vermelho foi instantâneo. Foi assim, abre o mar, Moisés levantou o cajado do mar, abriu. Leia o texto. Leia o texto. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Então Deus mostra o caminho. O caminho era o mar. O mar precisava ser aberto. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Aí o versículo 19, que nós já lemos, vamos para o versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade, também já lemos, versículo 21. Então Moisés estendeu, presta atenção nisso aí. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou quanto tempo? Toda aquela noite. Então era de noite quando Moisés foi lá e levantou as mãos. Por toda a noite o vento soprou. Fez retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram o quê? Dividida. Um vento que durou a noite inteira, dividindo o mar, para o povo de Deus passar. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Perfeito caminho. Aonde não parecia existir Deus mostra o caminho. Quem diria que o mar seria a saída? Quem diria que era pelo mar que Deus iria libertar o povo? Lembra no início? Retroceda e acampe de frente para o mar. Deus mandou eles ficarem ali. Então Deus já tinha uma saída. Se Deus mandou você ficar aí, Deus já tem uma saída. Se Deus mandou você caminhar para outro lugar, Deus já tem uma saída. O que você está vivenciando hoje, creia, Deus já tem uma saída, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos, né? Os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da noite, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. E emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra os egípcios. E aí por diante, irmãos, nós vamos ver no versículo 28. E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda
um deles ficou. Nenhum deles. Em uma noite, o mar abriu. Em uma noite, o povo de Deus andou pelo caminho da salvação. Em uma noite, os inimigos de Deus andaram pelo caminho de perdição. Quando o povo de Deus atravessou o mar, irmãos, antes de falar, para encerrar, eu quero lembrar que antes do mar, eles olharam para trás e o exército estava lá com sangue nos olhos, espada nas mãos, Faraó querendo aprisioná-los, matá-los, trazê-lo à escravidão. Antes do mar, essa visão da retaguarda. E antes do mar ser aberto, a visão era um mar, um obstáculo natural que não tinha como caminhar. Mas agora, depois de em silêncio e calados, e na obediência de Deus, diga ao povo que marche, marcha. Eles atravessaram o mar, acharam o caminho. Chegaram do outro lado. E agora sabe qual é a visão deles pela manhã? Olharam para trás, os inimigos mortos, afogados. Nenhum só sobreviveu. Olharam para frente, o deserto todo como caminho para Canaã. Olharam para frente, o anjo de Deus, a nuvem que simbolizava a presença de Deus. De dia, protegendo do sol, à noite, aquecendo do frio. Deus continuava com eles. Era a visão que eles tiveram depois do mar, na obediência do recado, do aviso de Deus. Diga ao povo que marche. Estamos olhando para trás, estamos vendo o inimigo, irmãos. Estamos olhando para frente, estamos vendo barreiras quase que intransponíveis. Mas na obediência, no silêncio, na fé inabalável, daqui a uns dias nós vamos olhar para trás, vamos ver os inimigos vencidos e vamos olhar para frente e ver a glória do Senhor. E aí é só festa, aí é só alegria. Desafio você ler em casa o versículo capítulo 15, o Cântico de Moisés. E para nossas irmãs da SAF, a primeira SAF do mundo, pegou o tamborim e fez o quê? O que Miriam fez lá, a primeira presidente de SAF do mundo, que a Bíblia registra? O que fez? Pegou o tamborim e falou: vem mulherada, vamos embora, vamos louvar ao Senhor, porque os inimigos e seus cavalos foram mortos, o Senhor venceu e o povo está livre, a salvação veio. Vamos louvar a Deus, glorificar a Deus, salmodiar a Deus em todo o tempo. E eu creio que essa será e será sempre a nossa esperança e a nossa certeza. Iremos glorificar a Deus, salmodiar, adorar ao Senhor por dias e dias pela vitória já alcançada em Cristo Jesus, porque Deus está no controle de todas as coisas e a ordem que Ele deu aos filhos de Israel é marche. Então vamos marchar, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Estamos na Tua casa, Deus, e mais uma vez queremos pedir ao Senhor que nos ajude. Estamos orando aqui, Deus. Eu sei que o Teu povo está orando em casa também. Eu sei que nós oramos quando saímos de casa, vamos a algum lugar, que é tempo de oração. Mas também é tempo, Deus, de caminhar. Então traga o Teu povo de volta à Tua casa, traga o Teu povo de volta às orações, traga o Teu povo de volta à Tua palavra. Traga o Teu povo de volta à obediência, Senhor. Retira do coração do Teu povo as murmurações. Retira do coração do Teu povo o desejo, Deus, quem sabe, de andar nos caminhos que não lhe agradam, Senhor. Nós sabemos que esta pandemia, esta situação que nós nos encontramos, Deus, trouxe dois resultados aos corações do Teu povo.
primeiro resultado é de clamar, de orar, de buscar no Senhor a saída e a solução. De chorar porque muito tempo ficamos impedidos de vir à tua casa e ver os teus servos e servas nesta comunhão santa com o Senhor. Como nós oramos, Deus, para que este dia fosse possível, esse dia já chegou, já tem algum tempo, nós podemos estar na tua casa, nesta comunhão santa com o Senhor e com os irmãos. Mas também essa pandemia trouxe, Deus, muitos esfriamentos, muitos pensamentos, Deus, que distanciaram muitos da tua casa, Senhor. Muitos esqueceram o caminho da tua casa. Muitos sequer, Deus, lembram da última Santa Ceia que tomou na tua casa junto com o teu povo. Muitos sequer, Deus, lembram deste lugar santo consagrado ao Senhor. Muitos desistiram, Deus. Muitos andaram por outros caminhos. Muitos, Deus, acharam que o caminho correto é o caminho do homem e esqueceram do caminho do Senhor. Por isso, nesta manhã, Deus, que o Senhor nos permite estar na tua casa. Ô Senhor, temos dificuldade. O teu povo geme, o teu povo chora pelas dificuldades do tempo presente. Mas nós estamos confiando no Senhor e esperando, Deus, o caminho ser aberto para nós caminharmos conforme a tua vontade. Mas nós queremos, Deus, que todos aqueles que caminhavam com a gente volte, Deus, a este aprisco. Volte a esta casa, volte a caminhar com o Senhor e conosco em todo o tempo, Senhor Jesus. Não deixe o teu povo, Deus, separado, abandonado, Deus, sequelado, Senhor. Mas ajunta de volta as tuas ovelhas ao aprisco, Deus. Rogo pela nossa igreja, pelas congregações, pela tua igreja espalhada em todo o Brasil, os pastores acometidos de doenças, o teu povo acometido de doenças, Senhor. Oro, Deus, pelas questões financeiras que envolvem o teu reino neste momento. Senhor Jesus, nos ajude também, Deus. Abra a porta de emprego para os fiéis. Abra, Deus, situações de vida digna para o teu povo em tempos de pandemia. Oh, Jesus, nós queremos de volta aquele velho normal, Deus, para te celebrar com todo o teu povo junto. Contudo, Deus, queremos que o Senhor, aonde o Senhor perceber que tem um filho de Israel, Deus, perdido, quem sabe, Deus, sem saber o que fazer nesses dias, se apresenta para Ele e traga de volta, Deus. Traga de volta, Senhor, converta os corações, aqueça os corações, devolva ao teu povo ao primeiro amor, Deus, para podermos caminhar juntos e após toda esta guerra que estamos vivenciando, fazer como teu povo no passado, Deus, celebrar, 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 te louvar, te glorificar pela vitória alcançada. Ô Senhor, abençoa esta manhã. Consagramos o pão, consagramos o cálice, consagramos os nossos corações. Abençoa, Deus, cuida da gente, ceia conosco, cura as nossas enfermidades, aqueça os nossos corações, nos devolva, Deus, ao teu lar e ao nosso lar, em nome do Senhor Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém.